Que bom. Espero que todos estejam bem, seguros. E queria falar para vocês rapidamente do Sindiconte. O Sindiconte Rio vai fazer 104 anos agora em setembro. No mês de setembro teremos várias comemorações, várias atividades em função disso. Queria também dizer para vocês que assinamos com o SESCOM a prorrogação da CCT, né, que é a Convenção Coletiva de Trabalho. Apesar dos profissionais contábeis serem profissionais liberais, eles têm que ter pelo menos o piso da categoria, porque muitos trabalham em escritórios como empregados. E temos que o sindicato tem como obrigatoriedade, no mínimo, fazer que esse piso seja cumprido e que tenha condições de trabalho. E que, fora o vale transporte, vale alimentação, o próprio plano de saúde, o auxílio creche, isso tudo fizemos uma prorrogação, assinamos hoje com o SESCOM. Dentro em pouco deve estar já no Ministério do Trabalho, que é o que faz o registro. E a partir do mês de setembro vamos começar a preparar a assembleia da categoria, para que em outubro, que é quando vence essa CCT, a partir de novembro já tenha a nova CCT. É muito importante a participação do profissional, porque ele que trabalha e que pode fazer nos refletir se tem algumas coisas que devem ser alteradas. Então, sugiro a todos que deem uma olhadinha na CCT anterior e na CCT da Covid, e tiverem qualquer dúvida, qualquer informação, por favor, nos encaminhem. O Sindiconte Rio está em todas as redes sociais, no Instagram, Facebook, no Twitter e no LinkedIn. E temos o nosso site com várias informações, inclusive está passando por uma reformulação para poder atender melhor ainda o profissional da contabilidade. Como falei, o sindicato está fazendo 104 anos, essa gestão que está 2018-2022, então para a gente é muito importante que vocês participem das atividades, porque ano que vem começa o chamamento para as pessoas participarem da nova chapa do sindicato, e tem que já estar associado. Somente associado pode ser. Queríamos muito que outras pessoas fossem para nos ajudar, para participarem do dia a dia do sindicato, que é muito trabalho, mas fazemos com muito carinho para todo mundo. Essa gestão tem como lema as parcerias, por isso que temos feito várias parcerias, temos buscado outras parcerias para que possamos dar uma atividade mais diferenciada para os nossos associados. Então, se tiverem sugestões também, estamos abertos. E agora, hoje, com muito prazer, teremos a live com a professora Rosemarie Debon, que é tributarista, que entende tudo disso, que também é professora lá do Sindiconte Rio, do CRC e de outras localidades. E queria muito agradecer ela por estar aqui com a gente para fazer essa live. Queria agradecer a todos e aí falar para vocês como é que vai ser. Primeiro, a professora vai falar sobre imposto de renda e INSS, fazemos uma pausa para responder as perguntas, depois ela vai falar do ICMS e do ISS. Pedi a vocês para colocar as perguntas no chat, que a Bárbara e a Evelyn, que estão do Corpo Funcional do Sindicato, que já quero desde já agradecê-las por estar aqui junto com a gente, estarão também colaborando com as pessoas. Passei por uma situação semana passada, na sexta-feira, então vou recomendar às pessoas que queiram fazer outras coisas, que antes certifiquem-se que os seus microfones estão fechados e as câmeras desligadas. Se acharem melhor sair da live, talvez seja melhor, para que não tenhamos problemas e nem precisamos remover as pessoas, tá? Muito obrigada a todos e todas por estarem aqui.
passo a palavra para Rose Marie. Obrigada, Rose. Obrigada a você, Sandra, Helena. Muito obrigada ao Sindiconte por me convidar. Nem estava sabendo que era aniversário do Sindiconte em setembro. 104 anos. Nossa, Teremos então assim... nós vamos arrumar um dia, viu, Bárbara? Para a gente fazer uma consultoria ao vivo. O que você acha? Uma live que seria uma consultoria. Tragam suas perguntas. Lógico que vamos definir qual tributo, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, né? Até o Natal. Seja ICMS ou ISS, a gente vê qual a preferência. Né? Se alguém quiser participar, dizer que quer participar, que tem suas dúvidas, pode não se identificar, pode botar só aquela bolinha com a letra ou só o nome, né? Ou só um retrato parado. Tem gente que não gosta de botar a foto. Talvez esteja descabelada, não tenha se preparado para a live, né? E aí acordou, já levanta, pô, tá na live. Né? Foi descansar, já tá ali. Vamos fazer um diazinho, pelo menos, depois a gente combina como é que ficaria, mas seria mais uma atividade que eu me comprometo a arrumar uma tarde, essas de 5 às 6 ou às 7, para alguma dúvida, se houver interesse de pessoas que queiram tirar dúvidas, tá? Como um presente para o CRC, para o Sindiconte Rio, que eu muito agradeço, e a nossa presidente amada, Diva, né? Que a gente ama de paixão, tá? Ela está online conosco. É mesmo? Tá. Ela está quietinha ela mora aqui. Ela no só meu tá coração. olhando. No meu e de todo mundo, né? Desde CRC, quem não ama a Diva, né? Não é? E vocês todos, com certeza. São super cortês conosco. Então, vamos começar aí, gente. Deixa eu ver aqui como é que eu volto ao que eu estava antes, porque eu quero botar a minha tela. Apareceu minha tela aí, gente? Não. Não. Então, tem que fazer uma outra coisa, que é... Coletânea, participante. Apresentar. Opa! E aí? Vai aparecer algo aqui para nós. Vê se agora apareceu alguma coisa. Uma tela em branco. Por enquanto, uma tela em branco. Vamos no... Ué, já era para... Agora foi. Ok. Agora tá? Sim. Perfeito. Então tá ótimo. Já tá a tela assim grande, tá nítida para vocês, tudo bem? E a voz, o volume, bem. Então tá ótimo. Então vamos começar. Bem bacana. Agradeço aí a quem pôde estar. Muito mais gente se inscreveu, mas isso acontece mesmo. É muito compromisso, muita coisa, né? Essa live do Sindiconte sobre esse tema, impostos retidos. Meu nome é Rose Marie Debon e eu sou uma advogada e não contabilista. Tem gente no CRC até que acha que eu sou contadora, alguma coisa assim, porque eu vivo mais no CRC realmente do que na OAB, né? Por conta da minha especialidade, quem é que me traz cliente? O contabilista. Então, eu colei com vocês e não abri mão de jeito nenhum, né? E aí, vamos lá. Onde é que eu passo? E aí, vamos bater um papo sobre essa questão de impostos retidos, tanto no âmbito nacional, federal, né? Quanto estadual, ICMS, 27 unidades federativas, e o ISS, no que concerne ao âmbito municipal, que aí a gente enfrenta 5.570 municípios. Então, a gente vai dar o nosso entendimento, mas quando chegar no município XYZ, com certeza lá eles entendem outra coisa, é preciso conversar, preciso discutir.
A gente não tem uma uniformidade. E com essa pandemia, agora que não vai ter mesmo, né? Cada um pensando de um jeito. Nessa situação da obrigação de reter, existe uma situação. Essa palavra obrigatoriedade é porque ninguém está pedindo para a gente reter. O governo, melhor dizendo, os governos, os entes que têm obrigação de cobrar seus impostos, obrigam a gente a reter. Se a gente não reter, quem não reter vai pagar do seu bolso. O governo entende que a gente deve estar rico, com dinheiro sobrando, e aí a gente assume a responsabilidade. Engoliu barriga, não fez retenção, passa a ser o obrigado a pagar o imposto. Sai daquele contribuinte de origem, né, que fez o fato gerador, a obrigação, e passa para o contribuinte que bobeou e não fez retenção. Então, todo contabilista tem que orientar seus clientes, se eles estiverem fazendo alguma coisa errada, em desconformidade com o que disser a legislação, faça a retenção, não bobeia, você vai ter que pagar. Né? Então, existe a figura dos contribuintes que sofrem a retenção. Desses contribuintes, inclusive, tem uma tela que a gente deixa muito claro que o Simples Nacional, que ocupa aí 99% ou mais das empresas no Brasil, nem fazem retenção, nem sofrem retenção. Quem tiver no Simples Nacional não faz esse tipo de procedimento. Ou sem som. Por alguma razão, o som dela fechou. Ah, então vou abrir. Abriu. Não, tá Isso. É isso, foi ela mesmo. Ah, tá. Aparecem umas telas aqui, eu não preciso me preocupar, deixa correr que Não. vocês... gente entrando, Isso. né? Ao invés de eu estar fazendo e estou Não precisando precisa que estou de fazer dica. nada. Eu não faço Segue. nada. Sigo a minha aula. Isso aí. E aí, esses que são obrigados a reter, chamados de responsáveis, sob pena de passarem a assumir a obrigação, vão estar obrigados até com relação à inadimplência a acréscimos legais. Então, cuidado aí, né? Para não deixar de reter, que às vezes alguém fala, não retém não, que pondere, você vai na conversa de alguém que, sem ver a lei, sabe? Então, contador é figura imprescindível. Tem que ter um contador e tem que ser um bom contador. Não é contador de R$200, pelo amor de Deus. Olha o piso aí do contador, que foi a abertura da Sandra, né? Colocando bem claro que estamos aí, renovamos essa coisa da comissão de conciliação, né? Prévia, o acordo trabalhista e o piso foi renovado até 2022. Então, fica de olho aí, tá, gente? Qualquer dúvida, tirando com o sindicato, que ele é que defende a gente, viu? Quando o bicho pega, a obrigação não é CRC, não. A obrigação de defender o contador é o sindicato. Então, vamos nos sindicalizar, né, e participar para ver o quanto importante é o sindicato. Aí, vamos lá. Os contribuintes sofrem a retenção, devendo conferir se ela está certa. Sofrer a retenção, qualquer desgraça que vem, o cara retém errado, e você não sabe conferir se está certo? O contador todo dia olhando isso,
apontando, ligando para a fonte pagadora, né? De repente está usando uma alíquota inadequada, errada, normalmente errando para mais, né? É difícil errar para menos. E os responsáveis, né, que são obrigados a reter e recolher, tempestivamente os valores para os cofres públicos, porque senão eu estarei cometendo um crime de apropriação indébita, a falta de recolhimento do valor do imposto retido, dos impostos retidos, contribuições, né? Pode implicar na colocação dos responsáveis, que são os sócios da empresa, e responder um crime perante o Ministério Público, que pode oferecer denúncia, e irá, né? Em razão de ter ficado com os valores, quer dizer, no final do mês, no dia que for. Ai, meu Deus, o que eu tenho que pagar? Impostos retidos está na topo da lista, né? Então, não tem muito o que discutir. Imposto retido de fonte pagadora de empregado. Retenção, né, por conta de remuneração, salário. A gente sabe, por exemplo, que as coisas vêm mudando. Hoje o judiciário está penhorando um pedaço do salário, gente. Até o salário, que sempre foi impenhorável, agora o pessoal está parecendo consignado do banco, está mandando penhorar 30%. Aí se eu já tiver empréstimo no banco e bota mais 30% do judiciário, ainda vou responder por crime, não vai sobrar dinheiro para a gente comer, né? E aí o último profissional que o pessoal devia pagar primeiro é o último, o contabilista. Eu ouço falar isso, não sei se é verdade. Parece que pagam antes o advogado. Não sei se eles têm medo da gente não recorrer, né? Perder o prazo e o cara perder a ação. Mas a gente não pode fazer isso. Isso é antiético, isso é crime, ele pode me denunciar na OAB. Por má advocacia, eu não posso fazer isso. O cara está me devendo. Eu não posso ser um contador, mais ou menos, só porque ele está me devendo. Enquanto ele não me paga direito, eu não vou fazer as coisas. Olha só, tem que fazer tudo, como se ele estivesse pagando. O judiciário entende que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu não posso negociar dívida de honorários com não estou fazendo nada. Ou você entrega essa escrita, entrega documento, não pode reter documento. Isso não é moeda de troca, isso é documento, passa o documento para o novo contador, calado. A pessoa não é obrigada a ficar comigo. Eu não sou a rainha da cocada preta, ou se eu fui, o cara não está gostando mais de mim, porque eu gritei com ele, que eu fiquei irritada, as pessoas estão nervosas, estão falando coisas inadequadamente. A gente tem que segurar, porque a gente é defesa do consumidor, né? O consumidor, que é o nosso cliente, sempre tem razão. Então, cuidado, tratar o cara assim, preciso dele. Imposto de renda, pessoa física. Renda e proventos de contribuintes que recebem no país ou que residem aqui, ou porque são residentes no exterior, mas que recebam rendimentos no Brasil, está sujeito a imposto de renda à fonte pessoa física, que é aquela tabela que apresenta alíquotas variáveis, que vocês as conhecem, que está parada desde abril de 2015 e que a gente reclama porque a tabela fica parada e aí vai comendo o nosso salário a cada ano e a gente não consegue mudar essa variável, já estamos acabando 2020. 5 anos com uma tabela que devia ter sido atualizada. Aí agora, com essa confusão, governo sem dinheiro, auxílio emergencial está ajudando. Está vendo como continua com esse negócio, porque vai ter que ser outro formato, talvez de um salário família a nível de Bolsonaro, num outro estilo, que é desvincular, né, e criar o dele. Algo parecido com o Paulo Guedes, que nos parece um ótimo ministro da Fazenda, está fazendo o que pode, eu não sei, não entendo muito bem disso, né? Então, os proventos que são rendimento, salário, são impenhoráveis. Por exemplo, se a pessoa física tem uma dívida, não pode penhorar salário. Penhora a conta bancária, tal de penhora online em dinheiro. Mas não pode penhorar salário. Sabe que agora estão penhorando, sabe o quê? O FGTS. Eles não vão começar a pagar FGTS agora no banco, tem uma parada dessa, que vão liberar? Já tem juiz, a pedido da Procuradoria da Fazenda Nacional,
que a pessoa, quando for receber o FGTS, parece que é o salário mínimo, 1.045, é isso? Vai estar penhorado. Eles vão penhorar. Ah, mas pode penhorar FGTS? FGTS não é salário? FGTS é uma caderneta de poupança pelos anos que eu trabalhei. É isso. Não tem lugar nenhum dizendo que não pode penhorar o FGTS. Acabei de ter um cliente que teve penhorado o Pronamp, empréstimo, que já foi tão difícil para conseguir, que pode ir ou foi a 60 mil, ele bobeou, por 1 minuto o juiz não apertou o botão e pegou o Pronamp. Matéria nova, não tem lugar nenhum dizendo que não pode pegar dinheiro de empréstimo. Onde que é impenhorável? Então, quer dizer, muito cuidado nas coisas que nós vamos fazer, a assessoria que a gente vai prestar, né? E mesmo assim a gente fala e o cliente não faz o que a gente disse para fazer, né? O contador vive assim, orientando, e o cliente fazendo e continuando a fazer o que ele quer, e não o que eu disse para ele fazer. Fica difícil, eu sei, mas para a gente ficar tranquilo que não estamos fazendo nada errado e nem sendo omissos, continuaremos com a maior paciência do mundo, dizendo: fulano, cuidado, já avisei, reitero que, com toda a educação, atenciosamente, abraços, hein? Não é para brigar com o cliente, é para, se der ruim, avisar ele que você avisou, né? Não, eu sei. A senhora disse. Canso de escutar isso, graças a Deus, que eu aviso tudo e por escrito, né? Então, a tabela de imposto de renda de pessoa física, seja ela empregado ou RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, que causa uma confusão na discussão trabalhista, porque existem autônomos que querem vínculo empregatício, porque todo mês recebe 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil. É quando o RPA pode virar contra-cheque. Isso é questionado em juízo trabalhista. Cada juiz entende uma coisa e vamos que vamos. Vidinha que segue. Até esse valor aqui, somos isentos. A partir desse valor até este, 2.826,65, surge a alíquota de 7,5%, e aí uma parcela a deduzir. Essa parcela é o que seria tributado dessa parte. Então, a gente só paga do que vai aqui e aqui. Então, fica facilitando o nosso cálculo. Eles apresentam a tabela, a própria Receita Federal no site dela, essa tabela. Se passar disso até 3.751, como todos sabem, tabela parada desde 2015, hein? Abril de 2015. 15% com essa parcela a deduzir. 3.751 até 4.664, 664, 68 é 22,5%, com essa parcela de 63,63, e acima disso, se você ganhar 60 mil, acima desse valor até 60 mil, 27,5% pertence ao governo. E a reforma tributária, que vocês contabilistas e eu também como advogada tenho que estar acompanhando e lendo tudo e nos aprofundando, é que vai surgir uma alíquota de, estão falando, 30%. E vai ter uma outra escala que vai levar até algum valor que eu ainda não decorei, e é reforma tributária que ainda não está em vigor, estou só falando. A gente tem que estar acompanhando não só o que está agora, como o que vem por aí para antecipadamente avisar aos clientes. Aí vamos lá. Imposto de renda mensal, rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos é o dobro do valor. Então, a gente ganha mais 1.903,98. Se for oriundo de aposentadoria, proventos de pensão, coisas assim. E está parado desde abril de 2015. Então, só não pode pegarem que eu estou aposentada por invalidez trabalhando. Só não podem pegar, né, que às vezes pegam, que estão pegando, é que eu me casei com um novinho ou um senhor casou com uma novinha. Estão descobrindo lá no Exército, Forças Armadas todas, Marinha, Aeronáutica, que a gente casou com uma pessoa e não poderia ter casado. Porque perde o benefício quando a gente é mulher. Não tem esse negócio aí na pessoal que é militar? Que o pai pagou mais um valor complementar. Se descobrir que eu fiz união estável no cartório,
e eles estão descobrindo, estão acessando tudo, o cartel é obrigado a informar, vou ter que devolver tudo que eu recebi desde que eu fiz um acordo de união estável, termo de sei lá do quê. Não é para vocês orientarem isso, não. Isso aí eu estou falando até para vocês, contabilistas. Estou falando para advogado também. Mas aqui é só para contabilista, aqui não é para advogado, não. Imposto de renda de rendimento de capital. Então, a gente tem fundos de longo prazo, aplicações de renda fixa, e aí, dependendo do prazo, as alíquotas variam entre 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%. Também temos fundos de aplicação de curto prazo, que variam entre 22,5% de alíquota de imposto de renda, 20%. Fundo de ações, a gente sofre retenção 15%. E aplicações em renda variável, 0,005%. As instituições que pagam essas importâncias, que são instituições financeiras, autorizadas assim a trabalhar pelo Banco Central, é que fazem essas retenções. Remessas para o exterior, com ou sem vínculo empregatício, varia entre 25% e 15% para os demais rendimentos. Prêmios, 30%, loterias, sorteios, 20% prêmios, sorteios só forma de bens e serviços, 1,5% serviço de propaganda e 1,5% para serviços profissionais. A gente tem participação nos lucros ou resultados, valor dessa PLR, né? Participação nos lucros ou resultados. Aí a gente tem essa tabela aqui que envolve essa retenção, que é uma tabela diferente da tabela comum do dia a dia mensal, né? A gente tem imposto de renda das pessoas jurídicas, que devem apurar pelo lucro, que pode ser o lucro real, presumido ou arbitrado. Todo contabilista sabe que deveria oferecer às empresas que estiverem sob sua responsabilidade contábil e fiscal o melhor lucro. A gente não contrata um contador para botar a gente numa furada. Então, por isso, o CFC, o CRC, o Sindiconte, toda hora orienta e fala que a gente deveria ter uma bandeja de alternativas. E quem iria escolher é o cliente. Então, a gente tem o lucro real, que dizem que é o melhor lucro para algumas empresas. Só tem um probleminha que diz que a gente é desorganizado. Se fosse para eu pagar menos, eu acho que eu me organizaria, não é não? Eu ia procurar um curso de organização, eu ia dar um jeito se você falasse que eu ia pagar menos. Mas não, talvez você diga que eu sou desorganizada. Então vai para lucro presumido. Lucro presumido é 32%, é 16%, é 8%, é sei lá o quê, né? De um percentual do total do faturamento, e não precisa comprovar nada. Quase empurrar bêbado na ladeira, as pessoas acham que é assim, que é fácil, né? E não é bem assim, porque o lucro presumido não é para qualquer um. Existem as alternativas de alíquotas diferenciadas, como a de 8%, mas se fosse uma clínica, tem que ter internação. Para ter internação, você não pode estar na Frane de Melo Franco, no Leblon, porque essa rua inteira está escrito no alvará, proibido internação. Mas se você for na Frane, está cheio de clínica fazendo presumido de 8%. Parece que já foram algumas autuadas. O arbitrado eu sou desorganizada, deve ser. Os documentos não merecem fé, sabe? Manda abrir uma conta, não tem papel nenhum para documentar. A gente, para cada conta que o contabilista lança, o contabilista tem que olhar um documento. Pode ser uma nota fiscal, um recibo, um pedaço de papel que tenha valor jurídico tributário. Fazer um lançamento, não depois eu corro atrás do recibo, isso não existe. Então, quando o governo pede, a gente quer dizer, como é que pode eu separar 5 anos em 15 dias? Pode, porque você deveria estar sempre esperando a fiscalização para amanhã. Se eu estivesse fazendo todo mês preparada para a fiscalização, quando a Receita Federal pedisse, toma, já estava tudo pronto. Não, eu vou fazer as coisas depois. Não pode ser assim, né, gente? Então, a gente precisa se organizar. O escritório hoje está vendo que pode economizar, mas com qualidade, né? Economizar porque está fazendo home office.
Aí eu posso ir para o escritório menor, mas não que eu possa, que me seja permitido ser um contador porque eu estou na pandemia, eu posso estar doida? Não, eu não tenho essa licença, entendeu? Então, por favor, lucro arbitrado envolve o contador, porque ele, mais do que ninguém, devia estar colecionando dia a dia esses documentos, guardando. Não tem documento? Não lança. Entendeu? Não manda. Manda ele procurar outro contador. Estou fora, eu não sei. Acho que é mais ou menos assim que o Sindiconte, o CRC, o CFC vem orientando. Não se mete em confusão dos outros. Né? Se o cara não faz as coisas direito, daqui a pouco eu vou presa junto com ele. Não tem nada a ver com isso. Né? É muito assim, é uma responsabilidade objetiva. Não quero nem saber se você estava querendo ou levando alguma vantagem, não importa. Você, contador, errou, como eu posso errar também. E eu vou presa também. Ninguém invade escritório de contabilidade e de advocacia. E leva. Agora, depois que a gente passa vergonha, eles não lembram de dizer que a gente ganhou, que estava tudo certo. Eu estou vendo muita reclamação de alguns escritórios que tiveram o nome jogado na lama, principalmente a advocacia, e que depois ninguém veio dizer que não era nada disso. Pedir desculpas, já foi, agora já era. Né? Então, a gente perde a credibilidade profissional. Eu só tenho uma carteira e vocês também só devem ter uma. Não tem outra coisa para fazer, então vou tomar conta direitinho. O imposto de renda do arbitrado é 15%, com adicional de 10% sobre a parcela do lucro, que exceder a 20 mil por mês adicional do imposto de renda. A gente tem do imposto de renda das pessoas jurídicas tributadas, seja pelo real, presumido ou arbitrado, a alíquota em vigor desde o ano é de 15%. Apurado pelas pessoas jurídicas em geral, seja comercial, civil, independentemente do seu objeto. Então, o adicional do imposto de renda, que é essa multiplicação do 20 mil pelo número de meses, para depois, sob esse valor, calcular a alíquota de 10%, é um adicional que a gente tem que pagar, que está sujeito pessoal de lucro real, presumido ou arbitrado, essa alíquota é única para todas as jurídicas, inclusive envolve instituições financeiras, seguradoras e assemelhadas. A gente tem no imposto de renda fonte, principalmente a retenção sobre rendimentos. Falamos que é trabalho assalariado ou trabalho não assalariado, pagos, logicamente, por pessoas jurídicas. Rendimentos de aluguéis, royalties, coisas até que envolvem carnê-leão, que o contador devia estar orientando. Vou fazer, mando a conta para pagar. Se ele vai pagar ou não, não importa. Faça o DARF, manda. Faz a sua parte. Se ele está devendo, depois a gente vê como é que fica. Né? Ele vai pagar acréscimos legais. Senão parece que eu estou ajudando a ele, que eu estou com pena dele. Não tem que ter pena. Aqui é profissional. Então, a característica principal é o fato de que a própria fonte pagadora tem o encargo de apurar a incidência, calcular e recolher. Mas eu que sofro a retenção, vou conferir se está certo. Então, é um debate entre o contador da fonte pagadora e o contador da empresa que presta os serviços, da pessoa física que presta os serviços, com carteira assinada ou não. Aí a gente tem desconto no imposto de renda por conta de uma alíquota de 1,5%, que depois a gente vai falar da alíquota de 1% também. O novo regulamento do imposto de renda, acho que no anterior era artigo 614, 647, eu não decoro muito o número de artigo de imposto de renda, mas no regulamento atual, que já se passaram 2 anos, está chegando aí o aniversário, está no artigo 714, ele só repetiu, nada mudou. Qualquer importância paga ou creditada por jurídica a uma outra jurídica, civil ou mercantil, mercantil está na JuSerja, sociedade civil que não tenha o cunho de empresária deve estar lá no RCPJ, Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Inclusive, lembrar aos contadores que, se eu registrar uma empresa no registro errado, sabe que o Código Civil, no livro 2, diz que a empresa não existe? E isso facilita a desconsideração da personalidade jurídica, que parece que é uma disputa de rapidez e mais barato
Parece que a Juscerja, com esse regime, com essa coisa toda que ela está modernizando, né? E que o presidente é um contador, Vitor Hugo, se não me falha a memória, presidente, né, da nossa querida Juscerja, é um contador com muita honra. Isso aqui, exemplificativamente, se pagar a prestação de serviço caracterizada por uma natureza profissional, ou seja, uma profissão legalmente regulamentada, tais como essa lista aqui nunca se exauriu dentro dela mesma. Isso aqui é exemplo, eles foram catando. Se você achar outra profissão legalmente regulamentada, que procure o sindicato, que existe alguma associação, não sei, fora disso aqui, é para reter 1,5. Entendeu? Isso aqui é só um exemplo. Tais como? O artigo 714 e nem o 647 ou 614 do anterior, acho que era 647, ele nunca se exauriu dentro dele mesmo. Sempre foi tais como. Se por acaso a Receita Federal só fica nesse mundinho aqui, eu não sei na prática de vocês, né? Mas judicialmente, se existir outra profissão aqui que não esteja aqui, acabaram de criar ontem, vai ter que reter também 1,5 de imposto de renda. A responsabilidade é de quem paga. Não é só 1,5, existe também para algumas poucas atividades a obrigação de reter 1%. Serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância e locação de mão de obra. Pelo artigo 716 do nosso atual regulamento, fica sujeito a uma... Quem tem que se preocupar que é 1 ou que é 1,5, eu prefiro que seja 1 para não gastar dinheiro na empresa, é o contador, é a própria empresa, porque a gente está brigando por 0,01. Lógico que eu vou brigar por 0,5. É muito dinheiro. Dependendo da empresa, se eles souberem que eu estou jogando no lixo, não é jogando no lixo, que eu estou pagando 1,5 quando não precisa, devia estar pagando 1. Por que eu pago a mais, gente? Nenhuma empresa vai achar graça se descobrir, né, que nós estamos quietos sem falar que essa retenção está inadequada. Então, cuidado aí, está ligado nas retenções do imposto de renda à fonte. Simples Nacional, graças a Deus, Lei Complementar 123 ainda em vigor, Resolução 142, CGSN, do Comitê Gestor, hoje regulando, acho que também é 2018, se não falha minha memória, mas, de todo modo, ela não muda, já está na lei. E as opções é o seguinte: Simples Nacional não faz retenção, tampouco sofre retenção de tributos federais. Isso está na IN 971, isso está no atual regulamento do imposto de renda. Sempre foi assim. Se por acaso alguma pessoa fizer retenção e eu ficar quieta, ele recolhe para os cofres públicos. E eu não tenho como compensar isso. Então, vou ter que pedir restituição, fazer uma sistemática que eu preferia não gastar. Existem contribuições sociais retidas na fonte. O PCC, que eles parecem um partido, né? Mas é o PIS, COFINS e CSLL, ou o nome que mais eu uso, que é a CSRF, Contribuições Sociais Retidas na Fonte, que é mais legal. Também incidente nas relações, aí lá vem o famoso 4,65, que é um total, que na nota eu preciso dizer e desdobrar, segregar, separar, que 0,65 é PIS, que 3% é COFINS e 1% é CSLL. Se por acaso eu tiver alguma isenção por algum motivo, dada até pelo judiciário numa sentença, não é para pagar CSLL, digamos que alguém tenha isso. Então, você retém 3,65. Se você tiver com uma sentença, se você tiver uma liminar, se você entrar no processo e confirmar que a liminar é válida. Porque existem liminares falsas já caçadas andando por aí. O contador, até nesse nível, precisa, ou ele acompanha, ou tem algum parceiro da advocacia que faz isso para ele. Que não é para reter o que o juiz mandou parar. Daqui a pouco ele manda até uma multa em cima de mim. Existe o artigo 730, fica sujeito à retenção na fonte a 35%, que é isso? Se eu fizer pagamento a uma pessoa que eu não identifico. Pelo amor de Deus. Que recibo é esse?
Pago esqueci de botar o nome, esqueci de botar o CPF, a identidade, o e-mail dele. Estão pedindo no judiciário agora o WhatsApp. As audiências já são eletrônicas. E o INSS hoje, bonzinho, parece que a partir de amanhã ou semana que vem, cria uma urna que a pessoa vai lá e bota o documento para complementar, porque não sabe nem escanear, que é o nível da população brasileira. Não tem dinheiro para pagar contador, entendeu? Mal tem dinheiro para ir ao INSS, tem que agendar pelo site do INSS. Foi o que eu ouvi de notícia hoje por aí. O contador deve informar isso, né, de sempre ter recibo, sempre. E aplica-se a pagamentos feitos ou recursos entregues a terceiros, sócios, acionistas, titulares, contabilizados ou não. Se descobrir, vai mandar 35%. E olha que a multa por sonegação chega a 150% ou 220%, dependendo lá do enquadramento da multa do imposto de renda. Então, muito cuidado antes que essa multa caia no colo do advogado, que sou eu, do contador, que são vocês, porque eles podem alegar que eu dei uma assessoria não satisfatória, entendeu? Então, muito cuidado com isso. Preventivamente, jamais permita que exista pagamento sem passar. Não contabilize o que você não está vendo. É para contabilizar fatos e não informações passadas pelos clientes. Né? Mesmo que o cliente, mas estou te falando, tu não confia em mim. Não é questão de não confiar, porque isso aí foi dado na aula, em algum momento, de ciências contábeis. Fatos, documentos. Você precisa me mandar o documento. Tem que apanhar esse documento. Esse documento não posso pagar a mim mesmo? Será que tem algum recibo que eu dou para mim mesmo para acertar algum lançamento contábil ou fiscal? Complicado isso, né? Tem que fazer denúncia espontânea ao fisco, pelo menos é o que manda a lei. Considera-se vencido o imposto do dia do pagamento. O fato gerador de reter é pagar ou disponibilizar. Eu ainda não paguei, mas o valor está disponível. Esse é o momento da retenção. Muita gente pergunta isso, porque a partir desse momento que eu tenho um prazo para recolher o imposto de renda. É esse momento que eu tenho que segurar a alíquota, seja lá qual for. Né? Tanto chega que nas causas trabalhistas os valores pagos de forma acumulada serão contabilizados, serão lançados, serão informados à Receita Federal mês a mês, separadamente, os 5 anos, os 60 meses. Porque não é para aplicar essa tabela agora, em cima de 100 mil que você ganhou. 27,5, meu Deus do céu, lavar o dinheiro todo, mais 30 para advogado, no trabalhista. Não vai sobrar o quê para o reclamante? Sobra menos do que o resto que trabalhou para ele. Então, por isso que a Receita Federal acatou várias decisões, entendeu também, eu teve que fazer, né? Porque foi ordem do judiciário, que tem que lançar mês a mês, de acordo com a tabela daquele mês de 5 anos atrás. Então, o sistema já tem uma tabela que faz isso, você vai lançando lá mês a mês na declaração de imposto de renda, que vocês conhecem mais do que eu próprio. O rendimento será considerado líquido e caberá o reajustamento do rendimento sobre o qual recairá o imposto de renda. Esse rendimento é reajustado, é diferente de ficar parado naquele tempo. Se tivesse pago naquela data, quanto pagaria? Então, isso é calculado com aquela tabela de 5 anos atrás e trazido para a atualidade. Mas o sistema do manual Mafon já tem tudo isso. É só pegar o Mafon 2020, está no site da Receita Federal. Deixar de identificar o beneficiário de despesas ou vantagens sujeita à tributação exclusiva, o próprio RI também fala sobre isso, no artigo 731. Também repete simplesmente 35% de alíquota. Artigo 738 do regulamento fala sobre o imposto de renda na alíquota de 5%. Importâncias pagas a título de juros e indenizações por lucros cessantes, decorrentes de sentença judicial. O que é lucro cessante? Ação que corre em vara empresarial, onde, através de peritos que têm que ser contadores, será identificado que alguém me causou um prejuízo, que um sócio me causou um prejuízo, alguma coisa aconteceu,
né? E por isso eu tive um lucro que deixei de auferir por conta desse fato judicial que gerou uma sentença. Tem que ter a sentença. É igual querer abater desconto de pensão alimentícia. Pai bonzinho, mãe boazinha, que paga a pensão alimentícia porque acha que é uma obrigação de Deus, que é uma obrigação da igreja, que é uma obrigação do sindicato, é uma obrigação seja lá de onde, porque eu sou boazinha, que sei que são meus filhos, hoje a guarda pode ficar com o pai, compartilhadamente ou só com o pai, assim concordando a mãe que precisa trabalhar, sei lá. Se não tiver sentença, não pode abater. Pensão alimentícia não, vai pagar 2 vezes. Então, quer dizer, é preciso fazer uma ação, inclusive. Não, mas ela não me botou na justiça, ou ele, né, para que eu pagasse pensão alimentícia. Sabe que ação que a gente faz? Oferecimento, ou ofertamento, ou sei lá o quê, de pensão alimentícia. Eu oferto. Ela não está me pedindo nada, não. Eu que estou oferecendo, só para ter uma sentença que diga, que enfatize, e aí eu posso descontar. Senão, eu vou mandar os 5% em cima, né, de nada, porque eu não posso reter só 5%. Isso vai ficar dentro do meu salário, normalmente descontado pela fonte pagadora de quem faz esse pagamento. Será deduzido o imposto de renda só se tiver sentença. Cuidado com isso. Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal. Alíquota de 3%. Quando a gente vai no Banco do Brasil receber algum rendimento, que pode ser precatório, que é um pagamento que demora 2 anos, 3 para sair, sei lá. RPV, pequeno valor, que na área federal pode chegar a 60 salários mínimos. Então, esse é uma requisição de pequeno valor. Quando a gente vai no banco, ou a gente declara que sou isento, ou que a pessoa jurídica é optante do Simples Nacional, dá um motivo lá, assina um papel. Se for mentira, eu vou responder falsidade de declaração, inclusive criminalmente. Se não, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que normalmente faz esses pagamentos, vão segurar 3%. Para quem já recebeu, sabe que isso acontece na prática. A instituição financeira deverá fornecer à pessoa jurídica, sempre no final do ano, sempre no começo do ano. Eu procuro o Banco do Brasil, vê aí no CPF se eu recebi alguma coisa. E ele me dá um papel, ele não me manda. Eu vou atrás dele. Esse ano enrolou para algumas pessoas que, por conta da pandemia, mandaram a declaração sem essa informação e não foram nos 30 dias fazer a retificadora. E aí acaba se enrolando, porque omitiu informação de honorários recebidos. Então, sempre em janeiro, normalmente, os profissionais que recebam alguma coisa do tipo precatório ou requisição de pequeno valor, dirijam-se aos bancos, porque eles vão lembrar tudo que você recebeu. Se você fosse organizado, se eu fosse organizada, já estava tudo no saquinho. Mas não adianta estar no saquinho, porque o papelzinho ele se apaga sozinho, é igual cupom fiscal, né? Tem também situações de multas por rescisão de contrato, há uma tributação na fonte de 15%. Não sei se alguém já fez essa retenção. É de pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, tem que fazer retenção. As organizações sociais, as igrejas, são imunes à tributação, fundações, desde que estejam dentro da sua atividade fim e tal, tudo direitinho. Mas, se eu fizer alguma outra atividade fora, ou se eu pagar os meus funcionários, essa minha imunidade não é uma doença que contagia os fornecedores, meus empregados, ninguém paga imposto de renda, não é assim, não. Eu não pago o meu, mas eles têm que pagar o deles. E eu vou fazer retenção mesmo que eu seja uma pessoa imune ou isenta. Isso não me exclui da obrigação de reter. Existe uma retenção aí a parte de imposto de renda. Existe uma retenção famosa de 11% do INSS. Essa retenção, muito conhecida como por cessão de mão de obra, alcança normalmente empresas da área de segurança e vigilância,
Pode ser até que você defenda a tese que você faz segurança à distância. Já entrou em alguma empresa? Eu já entrei na Eletronuclear, onde estava num endereço que não sei nem se ainda está lá. Tinha um boneco em pé que parecia que o olho dele estava seguindo a gente. Se você não prestasse atenção, você cumprimentava ele. Oi, boa tarde. Porque é um boneco e tem uma boneca, que é segurança também. Direitinho, assim, mas ele é uma câmera, né? Aquilo distrai, faz a gente rir, deve ser isso, achar mais agradável a fiscalização. Se você provar que é por câmera e não por uma pessoa em pé o dia inteiro ali fazendo segurança, isso não é sessão de mão de obra, porque não tem mão de obra. Existe um boneco que a distância está sendo monitorado em outro lugar. De repente, até em São Paulo, sei lá. Limpeza, conservação, empresas que fazem obras de construção civil, onde os empregados são alocados de forma permanente ou temporária. Aí, a empresa que contrata esse tipo de serviço de forma permanente ou temporária tem que reter. Nós não estamos pedindo, estamos mandando, tem que reter 11% do valor da nota, e aí eu vou recolher através de uma GPS em favor da empresa que presta esse serviço. Esse recolhimento poderá ser compensado com recolhimento de INSS. Parece que tem um pessoal que a folha é pequena, e quando fala em reter 11% de 10 milhões, que está escrito na nota, não vai compensar nunca, né? Então, vai ter que pedir restituição, porque eu vou morrer com aquele valor parado ali, porque minha folha de pagamento é 2 funcionários. Se existe como é que se diz, esses extremos, só pedindo restituição, né? Que eu não vou compensar nunca. Ainda sobre essa retenção, na nota já deve constar o valor que devia ser retido. Espero que eu faça o cálculo certo, né? A própria nota já me ajuda, talvez isso aí já esteja lá na nota de serviço. Eu acho que não. A nota de serviço está com muitas plataformas, plataforma web, nota carioca, município do Rio, nota paulista lá em São Paulo, tinha uma nota inteligente em Nova Friburgo, agora parece que a plataforma é o Web ISS, porque o ISS, que é a nota que eu vou fazer, eu sou prestadora de serviço, está na situação de ele ir entrar na nota eletrônica modelo 65, no modelo 55. 65 é a nota de consumidor, a nota completa. Quem está fazendo isso já como teste é o Distrito Federal. Brasília já está cobrando na mesma nota os 3 impostos: imposto de renda, INSS, ISS, CMS, tipo assim, sabe? IPI, está tudo junto e misturado, já estão com essa expertise, porque já faziam assim, já era uma nota conjugada. Mesmo as empresas que são do Simples Nacional devem também emitir a nota com a retenção de INSS. Essas empresas são incluídas no anexo 4, que permite sim o recolhimento através e não incluído na guia do DAS. Se eu já sofri essa retenção, eu excluo lá esse recolhimento do INSS, que eu já sofri a retenção superior ao que já estava. Se o valor das retenções for maior, deve recolher a título de INSS, tanto o patronal quanto a parte dos empregados. A empresa que sobrou mesmo, como eu já tinha dito, é pedir devolução, o que normalmente demora a beça. Eu tenho um caso na Justiça que a Fazenda Nacional está demorando de 2018 até 2020 e não soltou o dinheiro do cliente. Entramos com uma ação, quer dizer, alguém entrou com uma ação, naquele momento, eu estou vendo isso só agora, dizendo que tem uma lei, e tem mesmo, uma lei que diz que todo processo administrativo tem que ser concluído em 365 dias, sabia? Mas só processo federal tem esse marco. Aí a Receita diz que ela tem muito trabalho. Quer dizer que para me devolver o dinheiro ela está muito ocupada. Mas quando é para me autuar, como ela tem tempo, não é engraçado isso? Poxa, aí a gente está reclamando, eu reclamei, o juiz deu a liminar, ela recorreu, estamos indo ali para a Rua do Acre, no Tribunal Regional Federal, onde com certeza vamos ganhar. Eu tenho lá o que vê que tem pouco funcionário, a gente tem pouco funcionário também, se vira nos 30 para cumprir as obrigações.
E eles não têm pena da gente, não tem nenhuma tolerância. Então, nós também não devemos ter, né, em relação a eles. Existe a possibilidade de reter 3,5%, que é sobre o montante, né, mediante cessão de mão de obra, enquadrado na desoneração da folha de pagamento. E aí eu poderia usar esse 3,5%. Tirei isso aqui, inclusive, essa informação até do site da Coad, que eu amo, né, que eu trabalhei lá muitos anos da minha vida. Rose, fazemos uma pausa aqui que eu tenho várias questões. Que bom. Tem uma xará minha aqui na live e ficou impressionada pelo que você falou da penhora do FGTS. Menina eu também, eu falei, gente, novidade. Novidade. Aí acabou de sair um juiz mandando, tomara que todos não façam isso. Nossa. Aí temos algumas perguntas. Ok. O INSS tem um teto máximo para autônomo. Uhum. É 20% hoje do valor da última tabela, é isso? Que é 700, vai dar 700 e pouco? 700 e pouco, não sei de cabeça, gente. Poderia até anotar para depois a gente mandar para essa pessoa. O que você acha? Bom, tá. Mas também o Dr. Google vai saber, viu? Se botar lá no Dr. Google, vai vir. Tem duas informações conflitantes. Tem alguns lugares que diz que é 672, em outros lugares 712. Então, por isso que... Entendi essa divergência. Achei ótimo essa questão dos 7,5% do imposto de renda, que ele vai tirando 7%, né? Ele vai fazendo ali uma jogadinha ali, né? Para dar. E a gente crê, deve ter pessoas achando que ele é bem... Poxa, ele é amiguinho, né? Tira ali um pouquinho, né? Eu já vi gente calculando 27,5 e não seguindo cada faixa, sabia? Pega um DARF, preenche e recolhe a maior. Aí depois tem que pedir restituição, mas fica com medo das declarações anteriores. Pedir restituição, posso estar chamando fiscal para dentro da minha casa. O que talvez eu não queira. Então aí é tipo assim, de vez em quando perdeu. A outra coisa é o seguinte, você falou do PIS, CONFINS, imposto de renda, de maneira geral. Para as organizações sem fins lucrativos, mesmo o imposto de renda de aplicação financeira, ela não tem isenção, não é isso? Segundo o entendimento, eu entenderia que deveria, né? Mas é que a aplicação financeira não tem nada a ver com a atividade fim da OS. Então, dentro disso, que não é a finalidade, sobrou um dinheirinho que não era para sobrar. Mas sobrou. Mas o que sobrou, vamos fazer multiplicar. Porque precisamos desse dinheiro para reinvestir na OS. Sempre é preciso, mas isso aí não é nada a ver com a atividade da OS, aplicações financeiras. E com relação ao PIS CONFINS sobre o rendimento da aplicação financeira das organizações sem fins lucrativos? Da mesma forma. Incide da mesma forma. É o entendimento que eu vejo. Quando você fala do lucro real, do desorganizado, isso é uma questão que os profissionais que estão aqui nos escutando, acho que a gente devia fazer essa discussão com o nosso cliente. Porque... o desorganizado não é o contador, não, gente. É o cliente. Não, é o cliente, eu sei disso. Mas aí o contador, o profissional da contabilidade, devia mostrar para o seu cliente a economia que ele teria, né? É mesmo. E isso, você mostrar em valores, fazer cálculo, né? Você teria alguma dica para esse profissional? Como mostrar? Seria via tabelinha, alguma coisa assim? Eu diria que é uma tabela, né? Um Excel, alguma coisa assim, mas esse acompanhamento é o seguinte, hoje o contador tem que ofertar ao cliente, nem que seja de graça nesse começo, porque se você aumentar os honorários, ele vai dizer que não quer ou não, muito obrigado. Nós estamos fazendo um serviço até final de dezembro, que vamos mostrar aos clientes do escritório que eles estão perdendo dinheiro. Sabe, o contador
olhando o financeiro? Você já fez live com o Fumô? Não, Anderson Fumô, que é professor do CRC? não. E tem outros. Qualquer economista, gente, pode falar dessa coisa financeira, e o contador também. Né? Então, ele deveria mostrar o quanto ele está perdendo e no final do ano projetar, sabe como é que é? A partir do ano que vem a gente vai pensar em alguma coisa, mas agora o senhor gostaria de receber? Porque ele não é obrigado a receber as coisas. Toda hora vem uma informação, eles não perguntam, você quer continuar ou você quer parar, tu vai lá e deleta. Mostrar, visitar os clientes, ter tempo para isso, aparecer. Tem contador que só liga para o cliente uma vez no ano para dar Feliz Natal, se é que liga. Vai fazendo, nunca liga. Quando foi para me contratar, para eu contratar ele, nossa, não parava de me ligar. Vinha aqui tomar café, me chamou para jantar, pagou a janta e tudo. Depois, hashtag fui. Nós temos que ser um contador separado. Eu estou vendo isso na advocacia, tá? Olha. Nunca perdi cliente, não, mas já vi cliente reclamando, mandando essa letra. Também a senhora não me liga para dizer como é que está o andamento do processo. Não, é porque não andou. Está um ano parado. Mas eu devia estar mandando. Não se preocupe, só para você saber se o processo não está andando. Entendeu? Eu deveria contratar uma coisa que existe para poder eu permitir que eles acessem o meu escritório, que é o que eu estou tentando me organizar, um escritório eletrônico, digital, né? Que o cliente entre e veja como está o andamento, porque às vezes fica parado 5 anos. Isso. Mesmo você pedindo, reclamando na ouvidoria, só falta eu reclamar do juiz e ele... Ah, você está com essa sentença? Só um minutinho. Condenado a 20 anos. Ué, a senhora pediu a sentença, toma. O cara fica irritado, quer uma sentença, dá uma boa para ela aí. E a outra coisa é a questão do Simples Nacional. Só tem retenção, tem alguns serviços que têm retenção, não? Não. Além dos 11% do previdenciário. Ele sendo Simples Nacional, não sofre retenção dos tributos federais, imposto de renda. Mas tem do ISS, não. Por exemplo, de outra ISS, localidade. Tem. Esse tem, nós vamos falar já já. Então tá bom. Esse tem. Então, Simples Nacional é para aquele da Lei 10.833, gente. Artigo 30 e seguintes, ali vem dizendo, não faça retenção do 4,65, mas faça do imposto de renda, que pode compensar. Não, a modalidade é outra, né? Como é que eu vou compensar um sistema com um Simples Nacional? Ainda não se adequa. Mais alguma pergunta aí que a Bárbara achou, você? Não. Vamos adiante. Então, vamos adiante. Aí é o seguinte, agora a gente já vai para os tributos estaduais que tem a ver com retenção, que é o ICMS, que são 27 ICMS espalhados pelas 26 unidades federativas chamadas Estado e mais uma chamada Distrito Federal, que é a nossa capital. As mercadorias ou produtos que estiverem no anexo 1 do livro 2 do Regulamento ICMS do Rio, que é o decreto 27.427 de 2000, é só entrar no site da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, sempre acessando o anexo 1, para falar dessa retenção, para ver cesta básica. Acabou de entrar aí o álcool 70 na cesta básica. Aí o pessoal ficou perguntando, mas ele está na retenção. Tá. Entrou na cesta básica, retenha 7%. Não, mas assim, como se uma coisa não se adequasse à outra. A cesta básica já tem 1 ano e pouco, ou 2, sei lá, não gravei ainda de cabeça. Cesta básica passou a partir, eu acho que é de 1º de janeiro de 2019, a ser tributada a 7% no varejo. Rose, quando ele tinha uma licença isenção. Um minuto? Querida. Com certeza. Bárbara. Isso. Rose, a Márcia Carvalho, ela fez uma pergunta. Ela quer saber se as massas falidas são obrigadas a reterem também. Olha, eu não sou a rainha da massa falida, não. Gostaria de ser o síndico de uma massa falida. Isso é vara empresarial, mas para mim tem que reter.
Porque quem toma conta de toda a tributação é uma pessoa chamada síndico, nomeada pelo, pode ser um sócio, pode ser alguém profissional, um contador, um advogado, um economista, e tem que fazer todas as retenções, no meu entendimento, sim. Mas se quiserem anotar, eu posso até ver como é que anda o entendimento dos tribunais. Eu acho a massa falida tem que cumprir todas as obrigações. Ela não tem nenhuma, entendeu? É moleza. Pode ter alguma coisa para pagar mais para frente, recuperação judicial que está na moda, né? A falência ou a antiga concordata que foi substituída pela recuperação judicial. Várias empresariais, pelas quais eu não ando muito. Só ando nas tributárias. Obrigada, mas a gente Rose. pode anotar, tá bem? Tá. Um beijo, de nada. E aí é o seguinte, estar na substituição tributária, uma das coisas que mais nos preocupa é a gente decidir o que é o produto. Álcool 70, álcool 46, lâmpada de LED, lâmpada sei lá do quê, tem medicamento, tem todas as peças de automóvel. Mas o seu segmento é de automóvel? Não, meu segmento é de cimento. Digamos que tivesse uma classificação de alguma coisa que é do cimento, mas não está no cimento. Mas, se eu for procurar, não é que eu vou achar aquele código e aquele nome em outra papelaria? Se não é a tua praia, se não é o seu segmento, não está na substituição tributária. Tem que olhar o segmento, peça de automóvel, você é desse segmento, você tem que INAI disso. E a peça que você está vendendo, eu não quero saber qual é. Porque o item 7, se não me falha a minha memória, do anexo 1 do livro 2, é o que trata de peça de automóvel, tem uma hora que parece que alguém encheu o saco, aí criou assim um item, 1.135, e demais peças que não deu tempo de eu bater. Não escreveu assim, não, mas botou demais peças. Demais peças, demais partes e demais acessórios. O que vocês me dizem da chave do carro? Isso é peça do carro? Isso é acessório do carro? O que é acessório? E aquelas ferramentas que vem lá para poder eu trocar o pneu quando fura? E os tapetes que vem com o carro? O que vocês acham do manual que está no carro? É um monte de pergunta que tem que olhar esse negócio todo. Quer dizer, eu diria que, lógico, que chave não é parte do automóvel, mas sem ela, como é que eu vou ligar o carro? Eu não sei qual é o entendimento de cada estado. Você pode estar discutindo em Roraima, você pode estar discutindo no Acre, né? Mato Grosso do Sul, com esse incêndio aí horroroso. E aí eu preciso combinar NCM, que é o Código de Classificação Fiscal, com a descrição específica dos mesmos. Mas nunca largar a finalidade ou grupo de segmento dos quais esse negócio faça parte. Não, eu achei aqui, achei máquina de lavar, mas você vende máquina de lavar? Não, eu vendo outra coisa. Achar não é suficiente. Tem que achar prego para máquina de lavar e você é desse segmento. Toda hora a gente é autuado. Tem fiscal que nem coloca o segmento, porque ele não sabe o segmento, porque ele não quer colocar o segmento. Ele só bota, achei essa classificação. E a descrição? O cara nem leu. Já vi fiscal, o negócio está escrito folha de papel A4, estou dando exemplo. E o meu papel que eu vendo é A3. Se não tiver descrito papel A4 e assemelhados ou parecidos, parentes, alguma coisa assim, não é para fazer retenção, porque está escrito folha de papel A4. Eu não vendo A4, eu vendo A3. Mas eles, autor, não achei a classificação é a mesma, para A3, para A4, para A5, para A2. Estou defendendo o alto em São Paulo, gente. Eu não estou falando que isso eu vejo no Rio de Janeiro, não. Qualquer estado está tendo isso. Achou, está mandando ver. Sem pensar que está errado. Que eu tive que arrumar 4 milhões, a empresa teve que arrumar antes da Covid, e aí agora está mais ou menos, né, com dificuldade para pagar ao banco, porque eu acabei de vender menos. Olha a confusão. A gente quebra a empresa. Não pode ser assim, tem que ter alguma coisa. Então, essa interatividade que eu vejo, o Sindiconte, o CRC, o CFC, manter essa interatividade com a Secretaria de Fazenda, viu?
a gente precisa estar junto com eles, pelo amor de Deus. Vamos fazer um cursinho aqui para... Vamos fazer alguma coisa, aliás, falou em cursinho, eu tenho até vergonha. A Sandra me recomendou para a associação para dar curso. Minha Nossa Senhora. Eu, com tanto serviço, acabei nem oferecendo. Agora, mais uma hora eu chego lá. É que eu fico assim na dúvida. E se o meu cliente for autuado? O senhor é fiscal? Aprendeu isso com quem? Com a doutora Rosemarie Debon. Ué, a nossa advogada? Só falta essa. Eu não sei, eu fiquei no muro. Não sabia se eu pulava para o contribuinte ou se ia para o lado do... Né? E como não fala tudo? Pelo amor de Deus. Não vou poder falar tudo, porque eu falo para o meu cliente as verdades que eu encontro. Né? De ICMS é isso, tem que estar nessa lista. A retenção também do ISS é pela Lei Complementar 116. E aí aqui é o seguinte, reter e para onde é que eu mando o dinheiro? Isso está na discussão do Supremo Tribunal Federal e eu acho que vai ficar para o local da prestação efetiva do serviço. Está tudo tendendo para isso, é porque tem outros processos para serem julgados. Mas ainda não foi julgado e o que está valendo hoje, o serviço considera-se prestado e o ISS vai ser devido no local do estabelecimento prestador. Para aqui. Entendeu? Onde é seu estabelecimento prestador? Aqui no Maitá, Rio de Janeiro. E onde a senhora deu aula? Lá no Acre. Para onde será pago o ISS? Para o Rio de Janeiro, o local onde eu tenho meu escritório, minha cadeira, minha mesa, meu estabelecimento prestador. Você acha que isso está certo? Tipo assim, eu vou sujar o Acre, eu dou aula, eu ganho dinheiro dos acreanos e venho pagar imposto aqui, ó, bonita. Os caras estão segurando imposto lá. Aí o Rio de Janeiro, não, mas o seu estabelecimento é aqui, tem que pagar aqui. Tem gente aí pagando 10%, 5 mais 5. Procure um advogado, está errado pagar 10%. Agora, não pode dizer que o imposto é do Rio, mas o Rio diz que é. E aí o Acre segura. Macaé está fazendo isso todo dia, gente. Segurando a retenção, não tem jeito. Se eu não tiver estabelecimento prestador, vão fazer pela minha casa. Domicílio tributário do prestador, que é pela referência da declaração de imposto de renda, PJ ou pessoa física. Existem exceções, 25 incisos, que são marcados por cada linha. Você instalar andaime, onde é para pagar o ISS? Onde você colocou o andaime. O show foi aonde mesmo? É pelo local da prestação. Então, a gente acha, eu acho, tudo indica que os ministros do Supremo Tribunal Federal irão mandar a gente pagar igual Construção Civil. Há quanto tempo a gente paga pelo canteiro de obras, gente? Isso é desde o Decreto-Lei 406, 1968. Eu não estava nem trabalhando com tributário. Execução de varrição e tal. Onde é que tu está varrendo o lixo? Tem que pagar pelo local onde você varre o lixo. Eu saio varrendo, inclusive, eu passo por vários municípios, eu saio varrendo. Aí você tem que segregar que parte você varreu de um município, que parte varreu do outro. Executar limpeza, manutenção de imóvel. Onde estão as piscinas que você limpa? Jardinagem, tu fez isso aonde? Qual município? E aí vai ter que segregar. Sabe a ponte Rio-Niterói? Até o vão central, que é 60% da ponte, mais ou menos, eu acho, não sei. É para pagar ISS para o Rio de Janeiro. 40% da ponte, depois do vão até chegar em Niterói, toda a receita arrecadada é base de cálculo do ISS de Niterói. Se a alíquota em Niterói para pedágio fosse 3 sobre 40%. Se a alíquota do Rio de Janeiro é 5 sobre 60% do preço. Se isso fosse 1 milhão, base de cálculo do ISS do Rio, R$600 mil, base de cálculo do ISS de Niterói, R$400 mil. Tem que fazer essa segregação. Senão, a gente paga errado. Se mandar tudo para um lugar que tem uma alíquota menor. Toda vez que a gente vai tomar alguma decisão, o contador sabe isso, quer dizer, espero que saiba. Na dúvida, pró-fisco. É o inverso do direito penal. Na dúvida, não prende. Na dúvida, está faltando prova, solta. Que é o que faz o juiz, porque essa é a lei do Brasil, Código Penal Nacional. E o tributário, que é nacional também, o Código Tributário Leis de 1966, 5.172, se não falha minha memória,
também diz o seguinte, ao contrário, você está com dúvida? Ah, você não sabe se pagar 5% ou se pagar 3%. Então, você paga 5%. Não resolvi pagar 3%, que é melhor para mim, não é? Não, você não pode raciocinar melhor para você, melhor para o fisco. E aí vai essas situações que chegam a 25 incisos, que eu coloquei todos aqui, que estão na Lei Complementar 16, artigo 3º. Só fiz copiar. Isso aqui está aqui desde agosto de 2003. Ponto. É feira, exposição, tem que pagar imposto onde é a feira. Portos, aeroportos, você saltar lá em São Paulo, imposto é para São Paulo. Saltar aqui no Rio, imposto é para o Rio. Será que o contador sabe tudo isso? Será que o cara faz certinho? A gente fica na dúvida. E, para finalizar, artigo 938, que fala do famoso 10% se acumula, se não acumula, hein, gente? Se for imposto de renda, como diz o decreto 9.580 atual, RIR, que de rir, como graça não tem gracinha nenhuma, né? Dá vontade de rir, dá vontade de chorar. Aí, o imposto de renda, a gente acumula pelo mesmo código, até que a gente, em período subsequente, se alcance o valor igual ou maior que R$10. Isso é imposto de renda. Já pela IN 971, esse valor de R$10 também, ela é de 2009, antes mesmo do nosso regulamento. Se o valor a recolher for menor do que o mínimo estabelecido, que é o R$10, deve ser adicionado ao devido na competência seguinte e assim sucessivamente. Ainda estamos no imposto de renda. Outras contribuições, deu para reter, deu, se não deu, não deu. Não sei se vocês têm esse entendimento. Isso é muito discutível. O governo agradece se vocês estão retendo. Reter a maior, não tem problema nenhum. Nunca vi autoinfração porque eu paguei a mais. O auto de infração só vem porque eu paguei a menos. Então, tudo que fizer a maior na dúvida pró-fisco, está tudo certo. Então, várias pessoas têm seus critérios. Tem gente que retém sobre o momento da emissão da nota. Recebeu a nota, já retém. Daqui a pouco nem vai pagar a nota, já fez retenção e já recolheu. Isso aí. O momento da retenção é o momento que você vai pagar ou disponibilizou o valor para quem prestou o serviço. E aí, encerrando, mais aberta para perguntas, agradeço muitíssimo essa oportunidade de estar aqui com o Sindiconte, como sempre, não é a primeira vez, estamos juntos. Espero, né, que a gente tenha colocado mais dúvida ainda na cabeça de vocês, que não é para seguir um entendimento, leiam, estudem, né? Ninguém é dono da verdade, a gente deve questionar o professor, esse é o novo modo de, que não é por causa da Covid, já vinha sendo assim. O professor tem que ensinar a correr atrás, tem que instigar a dúvida. E você ligar ou dizer, professora, desculpa, mas só está errada. Não tem aluno que faz isso? Tem professor que acha ruim. Não. Ele achou um outro modo de ler e cada um siga o seu caminho. Caminho que evite problema para mim. Eu não quero problema, eu quero solução. Minhas redes, Instagram e Facebook, também estou no LinkedIn. Sempre estão me pedindo para inserir. Podem mandar e-mail para mim, meu e-mail é esse aqui, rmaridebon. Também, se não anotar isso aqui, a Sandra vai mandar esse negócio aí para o pessoal, né, Sandra? Vamos sim. Rose, muito bom. Agradeço muito pelo que estou vendo aqui no chat, as pessoas gostaram muito. Legal. Não tenho, assim, ninguém, até agora ninguém mandou nenhuma pergunta, mas eu tenho duas. Isso. Sou uma pessoa curiosa. Você falou com relação ao ICMS, existe algum tipo de entendimento quando uma empresa faz uma doação para uma sem fins lucrativos? Existe alguma forma de ter isenção desse ICMS? Doação de mercadoria é tributado. A legislação diz que é tipo assim, quer fazer gracinha, faz com o teu dinheiro. Se tem 20% do ICMS, 80, os R$100 está dentro dos 20, você doa os seus 80 e me manda os meus 20.
É o governo dizendo que pisou na calçada, circulou, pagou. Tá. A qualquer título, desde o extremo da doação à minha finalidade de ganhar dinheiro, que é vender. Tá. A gente cria uma empresa, né, algumas para isso, não a sua, as OS, né? Agora, por exemplo, a sua OS está inscrita no ICMS? Tem a ver com circulação de mercadoria? Ou é ativo mobilizado? Não, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma fábrica de fraldas geriátricas e quero doar, sei lá, parte da minha produção para um asilo. Entendi. Aí você vende fraldas geriátricas e quer doar uma parte, né, para um asilo. Infelizmente, o governo vai para o inferno, mas ele vai arrecadando. Ele vai querer o dinheiro dele dessas fraldas. Ainda bem que acho que fralda é cesta básica, eu acho. Não é. é. Não? A geriátrica não é não? Não. Gente, bem que a gente podia pedir, né? Merecido, gente. Cadê o Estatuto do Idoso? Não Vem é? cá, manda isso aí para mim que eu vou aproveitar a comissão tributária. Isso aí. Tá, para a gente botar. Que produto vocês acham que está faltando na cesta básica? Nós do Programa de Voluntariado da Classe Contábil, né, do CRC, estamos nessa campanha de descobrir uma forma de sensibilizar o governo para que tenha, porque esse é um produto muito caro e essencial para os asilos. Então, meu Deus. Como assim? Não tem uma isençãozinha? Higiene, não existe. Porque o grupo do terceiro setor se juntou, né, e conseguimos conseguimos isenção do ITCMD. Então, agora, no Rio de Janeiro, já temos. Com relação ao ISS do Simples Nacional, quando ele é de outro município, não tem jeito de não fazer a retenção, a não ser se tem alguma base, tipo aqui, por exemplo, Teresópolis para o Rio, se você se inscreve no CEPOM, não é isso? Ou tem algum? Tem esse negócio do CEPOM. O CEPOM é um cadastro de empresas que dizem que estão em outro município. E aí vou eu lá para Rio Bonito, Itaboraí, sei lá para onde é que eu vou, que é 2% alíquota, que é o mínimo hoje exigido pela Constituição Federal mesmo, estou marcando em cima. E aí eles vão. Só que, às vezes, dizem que Guapimirim, na subida de Teresópolis, tem muita empresa ali de artista em Guapimirim, que é muito bonito, né? E, minha filha, que tem muito ator, atriz, músicos famosos. Só que no processo que eu ando acompanhando, em alguns, o juiz está dizendo como é que uma pessoa que mora na Barra da Tijuca, do nada, resolve ir para Santo Antônio de Pada, Guapimirim. O que você viu nesses municípios? Você devia ter se mudado para lá, não é? Aí foram descobrir que tem escritório de contabilidade lá em Guapimirim, em outros municípios também, com 5.000 ou 6.000 empresas, tudo pendurado no mesmo endereço do mesmo escritório. Aí toda hora eu estou mandando mensagem. Ninguém fala nada, quedou-se inerte. Aí eu não sei qual é o escritório, nem quero saber, não me interessa. Com certeza o CRC deve saber, porque fiscaliza aí, se está sabendo dessa paradinha aí. Então tem que provar que eu estou no outro município. Se o cara não provar que eu estou, quer dizer, ele quer o alvará de licença para localização, ele quer 6 meses de conta de luz, gás, telefone. As contas têm que ter um consumo. O pessoal do CEPOM do município do Rio vai lá e olha, tem uma conta aqui, 6 meses de conta, R$50 é o mínimo. Não, tem Quantos quilowatts-hora? 0. Agora tem que tirar foto do meio, da frente e dos fundos. Tem que mandar isso tudo. Tem que mandar essa aparelhada toda. Fala, Bárbara. Entrou uma pergunta aqui do que bom, graças a Deus. Beclati. Ele trabalha numa entidade sem fins lucrativos. Certo. E ele botou, temos receita financeira oriunda de aluguéis. Tenho que reter PIS e COFINS? Para mim, sim. A instituição tem como atividade aluguel de imóveis? Ela aluga imóveis. Aí, quando... para mim, sim. Não sei se tem alguma jurisprudência que pudesse acobertar.
Como eu nunca vi, não precisa não, então, para mim, sim. Porque Ok, ele não obrigada. faz, ele tem algum fundamento, ele quer que a gente veja isso com calma. Tá? Não é a Gabriel, finalidade, lógico, né, Gabriel? Mas se põe no precisar, chat né? pra gente, Gabriel. Esse very, o Gabriel, esse aqui, Peclate to Teclate, everyone. isso. Peclate é o Isso. nome. Então É. tá, Gabriel. Não, ele falou que... deixa eu ver aqui. Ele Isso paga, que eu ele ia quer parar de perguntar. pagar. E tem alguma base legal, a de retenção do PIS e CONFINS sobre aplicação? Tem. Essa já é a Cláudia. Essa já é a Cláudia, tá? Manda aí, Cláudia. A Cláudia Paiva. Ela quer Ah, saber... tá. Mas a Sandra qual... queria falar alguma coisa, né, Sandra? Ah, então Não. fala, Sandra. Não, então, É? isso por isso é que eu perguntei, Cláudia, para ela, porque tem uma divergência. A Receita Federal tem a Receita Federal Solução de consulta? é uma solução de consulta que teria retenção de PIS e CONFINS para aplicação financeira, dos rendimentos da aplicação financeira das sem fins lucrativos. Fala de aluguéis também, tu lembra? Se essa solução fala, talvez tenha outra solução. Outra solução. Mas eu não estou dizendo que a Receita está certo, tem não. base legal. Mas, assim, claramente, como eu não tenho uma base legal que diga não precisa pagar, eu diria que precisaria. Mas nada que a gente não pudesse parar, estudar o assunto, que é diferente da situação da aplicação financeira. É diferente, tá? Poderíamos achar... Desculpa, aqui vamos... A Gabriel, abre sua câmera, amor, porque aí senão a gente fica falando de você sem saber quem é. Será que ele está descabelado, não botou um terno? Não. Isso? Tô brincando, hein? Claro. Porque é o seguinte, temos uma questão, né? Ele está dizendo que está sem câmera. Beleza. Ah, tá. Tudo bem. Porque tem uma questão aí, Gabriel, que você tem que olhar bem direitinho. Porque se o aluguel é de estou aqui chutando, tá? Estou perguntando. Tá bem, não. Tá, eu louco branco. Aquela organização, ela recebeu aquele imóvel em doação para que ela possa alugar usufruir daqueles rendimentos. Então, será que esse aluguel não é uma coisa fora da atividade dela? Não, fora da atividade, mas a atividade como é que ela sobrevive? Será que não é diferente? Está no estatuto? Está no KNAI do CNPJ, aluguel de imóveis? Ou começou ontem? Começou, entendeu? Tem gente que começa fazendo coisas que não estão nem previstas que poderiam fazê-lo. Estou falando porque essa semana, eu sei, perguntando o que aconteceu. Fala. Uma pessoa, a organização é um asilo, ela recebeu uma família, deixou toda a herança para esse asilo. Levou 10 anos discutindo na justiça até formalizar tudo e saiu. Agora, qual é o problema? E todos esses imóveis, essa pessoa, essa família que faleceu e deixou tudo para esse asilo, todos os imóveis são para vendas e para locação, para a subsistência desse asilo. Pode até vender o imóvel? Pode. Pode. Permitiu. Então, permitiu. Tanto permitiu no testamento, quanto no estatuto dela, isso tem previsto. Então, fiquei nessa dúvida com a contadora, que eu falei para ela, você tem que fazer uma consulta melhor, porque ficamos com muita divergência. Porque se ela recebeu em doação para produzir rendimentos para sua atividade fim, será que isso não isso não deveria ser não tributável? Não tenho resposta, gente, só estou aqui. Fala, Gabriel. Sei. Porque a legislação ela tem interpretação, né? Problema. Aí, por exemplo, antes da gente não fazer, o que a gente poderia fazer? Entrar com uma ação declaratória de que eu não tenho o que pagar.
Aí o juiz vai dizer, então a senhora pega o dinheiro que a senhora acha que não tinha que pagar, bota aqui, deposita mensalmente. Uhum. Quando acabar a ação, quem ganhar leva. É isso que o juiz vai mandar. Ele não vai, não paga não, depois a gente vê como é que fica. Aí o negócio quebra e a Receita não recebeu. Aí vão mandar depositar, viu? O Gabriel está falando que o seguinte, a aquisição dos imóveis foi com recurso das receitas advindas da contribuição sindical. Eles alugam o imóvel para o governo. Então, é de jurídica para jurídica. Entendi, jurídica para jurídica. Aí o governo pode reter. O governo é meio... assim, o governo não sabe tributário, gente. Tribunais pagam as coisas e retém qualquer desgraça porque ele não sabe. Já que eu não sei, segura, hein? Segura, peão. Aí ele segura tudo. Você tem que ir lá no tribunal conversar, trocar ideia, eles retêm tudo. Falando nisso, né? Ontem estava vendo, ontem ou anteontem, vendo uma nota técnica da Confederação Nacional dos Municípios e foi feita a Confederação fez uma consulta à Receita Federal sobre o INSS, sobre a retenção, porque tem sempre uma divergência, porque os terceirizados e os comissionados, o governo retém o INSS, mas na hora de repassar, ele gosta sempre de fazer um encontro de contas com o governo, né? Então, a Confederação resolveu fazer uma consulta, uma nota técnica. Então, vale a pena ler essa nota técnica, que está no CNN, que é a Confederação Nacional dos Municípios. É muito interessante dos municípios. É muito interessante ver as notas técnicas que eles fazem. Então, para ver a linha de entendimento, de interpretação que eles vão, né? Afinal de contas, são 5.569 municípios. Então, é muito interessante as notas técnicas, os debates dele. Isso aí deve ter 300 páginas, né? Não? Ia pedir quem puder abrir as câmeras para a gente tirar uma foto, pode ser? Muito obrigada aí, tá, pessoal? Queria agradecer muito a Rose por ter estado aqui com a gente, batido esse papo. Maior prazer. Espero que todos tenham gostado. Se Deus quiser. Quinta-feira teremos uma live no Instagram sobre recuperação judicial. E uma boa isso, hein? E amanhã, então, estaremos discutindo aí. Negócio tá ruim, recuperação judicial. Negócio tá ruim, recuperação, né? Estão distribuindo recuperação pra caramba, tá na moda. Com certeza. Mais um serviço. Anota meu telefone aí que eu vou entrar com recuperação para vocês. Mas tem que ter um contador para fazer cálculo, um perito, viu? Não é? Não é mole, não. Sempre. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada a todas e todos por estarem aqui com a gente. Agradecer ao Corpo Funcional do Sindicato por estar junto com a gente. Agradecer a Diva que está aqui com a gente, só escutando. Que legal. E o que vocês precisarem, contem com a gente, mandem suas perguntas, as questões. Teremos a partir do mês que vem, teremos as consultorias sobre o terceiro setor, teremos a Elaine Sampaio que vai fazer, e agora a Rose Marie, que está Isso, estou dentro. Só falta vocês dizerem ICMS ou ISS. Aí, vamos aqui fazer uma enquete, né? Uma enquete, né? Vamos botar. Você diz qual é o dia e hora e a gente já faz uma enquete. De ICMS ou ISS, tá bom? Vamos combinar, Bárbara. Gente, obrigado a todas, todos. Fiquem em paz e fiquem seguros, tá bom? Um beijo, boa tarde. Beijo.